Olá pessoal, estou aqui de volta, né? Na semana passada eu resolvi uma questão de matemática e uma questão de física do SSA 1. Desta vez, hoje eu estarei resolvendo as questões 13, 14, 15, 16 e 17 e 18. Na verdade a 13 não, porque a 13 ela é uma planificação dos sólidos e infelizmente eu não tenho material para exemplificar na prática, né? Mas eu vou resolver as questões 14, 15, 16, 17 e 18 do SSA2 para os alunos do segundo ano da prova do processo de ingresso 2020. Ok? Então a questão 14 diz: em um documento emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo sobre a emissão de gases de efeito estufa, está escrito que, no Brasil, essa emissão está na casa de 2 bilhões 190 milhões de toneladas de CO2. Com base nessas informações, qual a escrita desse número em notação científica? Então, na verdade, ele deu um valor por extenso e quer essa resposta em notação científica, ok? Então, vamos lá. Primeiro ele disse que é 2 bilhões. Bora escrever aqui 2 bilhões. 2 bilhões. Aí é 2 mil. 2 milhões. 2 bilhões. Aí ele disse, e 190 milhões de toneladas. Então, bora escrever esse valor por extenso. Então, 190 milhões. Então, tá aí o valor que ele disse. Então, bora somar esses dois valores aí, que é para chegar ao valor 2 bilhões 190 milhões de toneladas. Então, um zero, outro zero, outro zero, ponto, zero, 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 ponto, 0, 9, 1, 2. Tá aí, 2 bilhões 190 mil, 2 bilhões 190 milhões de toneladas, ok? Agora bora fazer o seguinte. Ele quer a resposta em notação científica. Então eu vou transformar todo esse valor em notação científica. Observe o seguinte. Observem que todo número, depois do último dígito, está a vírgula. Então eu vou contar quantas casas a vírgula vai pular nesse sentido. E se a vírgula pular nesse sentido aqui, ó, para esse lado, é mais. Você vai somando. Se a vírgula se deslocar para esse sentido aqui, é menos. Então, bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, parou aí. Ela parou em 2,9. Ela saiu daqui e veio para aqui. Mas observe o seguinte, todo número em notação científica, ele tem que ter a base 10. E observe que ele se deslocou 9 casas. Então, 2,19 vezes 10 elevado a 9, que é exatamente o que está na letra B. Uma questão simples, né? Essa questão não é tão difícil não. Ok? Agora vamos para a nossa próxima questão. Ele diz, a distância entre duas cidades é de 50 km em linha reta. Qual a distância entre elas em um mapa cuja escala é 1 por 200, né? Esse 200 mil aqui está dizendo que é 200 mil centímetros. E observe que todas as alternativas estão em centímetro, né? Antes, bora colocar aqui nossa tabela de
medida de comprimento, né? Então, primeiro nós temos quilômetro, depois nós temos hectômetro, depois nós temos decâmetro, depois nós temos metro, depois nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Então observem que ele quer a resposta em centímetro. Então tá aqui, ó, 50 quilômetros. Agora toda casa que eu pular até centímetro eu acrescento um zero. Então 50 quilômetros é a mesma coisa que 500 hectômetro, 5.000 decâmetro, 50.000 metro, 50.000 metros, 500.000 decímetro e 5 milhão de centímetros. Logo, vou copiar aqui de novo. 50 quilômetros é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma coisa que 5 milhões de centímetros. Ok? A escala é 1 por 200 mil. Então eu vou simplesmente pegar esse valor e dividir por 200 mil. Ok? Vou cortar esse zero com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Tá? Então sobrou 50 em cima e 2 embaixo. Quando eu dividir 50 por 2 vai dar 25, que é exatamente o que está na letra D. Ok? Então, questões 14 e 15 resolvidas. As duas questões, né, não é muito difícil, ok? Pessoal, agora é a questão 16. Ele diz, um cubo tem aresta de comprimento de AB mais 2B. Qual a expressão abaixo melhor representa a medida do volume desse cubo? Primeiro, a gente tem que saber que volume do cubo é A elevado ao cubo, que é a aresta ao cubo. A questão disse que a aresta é AB mais 2B. Então, a aresta vai ser igual. Observe o seguinte, observem que tem B aqui e tem B aqui. Então, eu vou colocar esse B aqui em evidência. Então, aqui vai sobrar o A e aqui vai sobrar o 2. Aqui sobra o 2. Porque é o seguinte, porque se eu distribuir B vezes A, AB, B vezes 2, 2B, eu simplesmente só fiz isso para facilitar a minha conta, ok? Meus cálculos, o meu método de resolução. Agora eu vou fazer o seguinte, volume é igual a A, mas quem é o A? O A é B, que multiplica A mais 2, tudo isso ao cubo. Agora é só resolver toda essa equação aqui. Então, B, aliás, viu? Lembrando que tudo isso aqui é o cubo. Então, B ao cubo vai dar B ao cubo. E observe nas alternativas, ó. Letra B começa com A ao cubo, então está fora. Letra D começa com A ao cubo, então está fora. Só nos restam 3 alternativas, A, B, C e D. Então, o A ao cubo, o B ao cubo já foi. Agora eu vou levar todo esse produto notável aqui, resolver ao cubo, né? Então, vou abrir aqui um parêntese. A mais 2 ao cubo
é a mesma coisa que A mais 2 ao quadrado vezes A mais 2. Porque observe, o expoente aqui é 2, o expoente aqui é 1. Na matemática diz, quando eu multiplico duas potências de mesma base, repete a base. Quem é a base? A mais 2. E somos os expoentes, 2 mais 1, 3. Eu só fiz isso porque é mais fácil resolver com o produto notável aqui, dessa forma aqui. Então, eu aqui vou usar o macete que a gente tem para resolver esse processo aí. Então, o primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. Então, o primeiro termo ao quadrado vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes A. Então, o primeiro termo vezes 2, desculpa, o segundo termo vezes 2 vezes o primeiro termo, que vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes A, 4A. Aí mais o segundo termo ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Tudo isso aqui dá 4. Agora vai ser vezes, que é o que sobrou aqui, A mais 2. Ok? Então, essa continha aqui eu vou trocando a caneta para ficar mais fácil a visualização, viu? Porque eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que multiplicar cada um desses termos por esses dois aqui. Então, o primeiro termo vai ser A ao quadrado. A ao quadrado vezes A. A ao cubo. Aí, mais A ao quadrado vezes 2. 2A ao quadrado. Então, já multipliquei o primeiro por todo mundo. Agora, o segundo termo aqui, ó. 4 vezes A, 4A ao quadrado. 4 vezes 2, 8A. Agora o último termo, 4. 4 vezes A, 4A. Mais 4 vezes 2, 8. Agora só organizando, né? Aqui vai ficar A ao cubo. Então, A ao cubo mais 2A ao quadrado mais 4A ao quadrado vai dar 6A ao quadrado. 8A mais 4A vai dar 12A mais 8. E tudo isso aí, né, toda essa resposta aqui, é exatamente o que está na letra A. Então, nossa resposta correta é a letra A, né? Uma questão aí um pouquinho trabalhosa devido a esses produtos notáveis aí. Tá, ok, pessoal? Vamos à próxima. Tá aí nossa próxima questão. Ele diz, numa sessão de cinema, só há apenas 5 poltronas disponíveis. E os amigos João, Pedro, André e Bruno vão ocupar 4 dessas poltronas. Após a compra dos seus ingressos, as possíveis ocupações das poltronas distinguem-se não só pela que está vazia, mas também pela disposição dos amigos nas poltronas ocupadas. Diante dessa situação, de quantos modos eles podem ocupar essas poltronas? Aqui é uma questão de arranjo. Então a gente vai usar aqui, a gente vai resolver essa questão aqui usando os arranjos, né? Na verdade, eu nem precisava usar arranjo. Como são 5 cadeiras, 5 poltronas, e são 4 amigos, né, e sempre vai sobrar uma cadeira, simplesmente era só fazer o seguinte: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2,
120, 120 modos, né? Usando o arranjo simples. Então, o arranjo simples vai ser N. Isso aqui uma letra qualquer. Então, né? Então eu tenho 5 cadeiras disponíveis. Então, 5 cadeiras disponíveis. N é a quantidade de cadeira, né? Então 5 menos K, essa é a minha letra K, é as possibilidades que eu tenho, a quantidade de pessoas disponíveis que eu tenho. Então eu tenho 4 pessoas disponíveis. Então, os 4. Aqui vai ficar 5 fatorial. 5 menos 4 dá 1 fatorial. Okay. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial dividido por 1 fatorial. Corto esse com esse. E 5 vezes 4 vezes 3 vezes 20 vezes 2 vai dar 120, que é exatamente o que está na letra D, que é a resposta correta. Ok? Bora para a próxima, nossa última questão. Nessa aula aqui, essa será a última questão. Depois, em uma outra aula, a gente vai prosseguir com as outras questões do SSA segunda fase. Então a pergunta diz: uma peça de ouro maciço foi fabricada a partir de um cubo de 2 centímetros de aresta, com uma pirâmide reta de base quadrada apoiada em cada face do cubo. Se a distância entre os vértices de duas pirâmides opostas é de 8 centímetros, quanto mede o volume total dessa peça? Primeiro o seguinte, vamos olha uma coisa aqui. Aqui está o cubo, ó. Essa parte vermelha aqui é o cubo, ok? Então, e note que tem a pirâmide em cima, a pirâmide aqui embaixo, outra aqui do lado e outra aqui do lado. Mas a questão diz o seguinte: a questão diz que em cada face do cubo tem uma pirâmide de base quadrada. Claro, né? Se tem um cubo aqui, então cada face desse cubo é quadrado, então a pirâmide também vai ser de base quadrada. Aí a questão diz o seguinte: a questão diz quanto mede o volume total da peça. Ele quer saber o volume do cubo e das pirâmides, ok? Então volume total vai ser igual a volume do cubo mais o volume da pirâmide. Mas se você olhar, o cubo tem 6 faces e em cada uma das faces vai ter uma pirâmide. Aqui na figura você consegue visualizar 4, mas como o cubo tem 6 faces, então eu vou ter 6 pirâmides. Então tudo isso, o volume de uma pirâmide vezes 6. Ok? Agora, a questão diz que daqui até aqui, né? Porque ele diz o seguinte: ele diz que se a distância entre os vértices, então desse vértice aqui até esse vértice aqui, ou desse a esse, será 8 centímetros. Okay? Mas você sabe que essa região aqui, ó, do cubo é 2 centímetros. Então aqui é 2. Se o total é 8, né? Se o total é 8, então aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Porque 3 mais 3, 6, com 2, 8, né? Então agora bora resolver o volume do cubo. O volume do cubo é igual a aresta ao cubo. A questão diz que a aresta vale 2 centímetros. Então vai ser 2 ao cubo. E 2 ao cubo costuma dar 8.
Para calcular o volume de uma pirâmide, a gente sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume da pirâmide será a área da base. A base é um quadrado, então vai ser A ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ok? A questão diz que a aresta vale 2, então 2 ao quadrado vezes a altura. A altura vale 3, né? Porque se daqui até aqui são 8 e essa altura aqui, ó, é 2, então daqui até aqui vai ser 3 e daqui até aqui vai ser 3. Então vezes 3 dividido por 3. Ok? Posso cortar esse 3 com esse 3. Sobrou quem? 2 vezes 2 ao quadrado dá 4. Então o volume do cubo dá 8 e o volume de uma pirâmide vai dar 4. Então o volume total será 8 mais 6 vezes 4. O volume total vai ser 8 mais 6 vezes 4, 24. Então o volume total vai ser 8 mais 24, costuma dar 32 centímetros cúbicos, que é exatamente o que está na letra E, que é a resposta correta da nossa questão. Ok, pessoal? Obrigado. O próximo vídeo eu vou resolver a questão de número 19, 20, 21 e 22, ok? Muito obrigado. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like para o canal do professor Everaldo crescer, ok? Tchau e até a próxima.